Olá, sejam todos bem-vindos ao canal PPC Bragança Paulista. Nós hoje temos mais uma ministração poderosa de Deus para o seu coração. Então esse é o meu desejo, que você assista e seja ministrado. Um grande abraço a todos. Primeiro Reis, capítulo 18, verso 19. Diz assim: Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Amém? Pode se sentar, por favor. O tema é subindo o Monte Carmelo e clamando por justiça. Hoje nós iremos falar sobre justiça. Nós acabamos de cantar uma canção pedindo ao Senhor: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se nós pedimos para que o reino do Senhor venha, que desça verdadeiramente o céu na terra, nós estamos fazendo a declaração de justiça. Porque a única justiça é o céu na terra para esse mundo. A única justiça para o mundo é o céu, é o poder, é a manifestação do reino do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que verdadeiramente alcançou a minha e a sua vida, trazendo sobre mim e sobre você uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida que traz prazer a Ele mesmo, uma vida que traz satisfação a Ele, que é merecedor de honra e de glória. Eu e você somos levantados nessa geração, assim como o profeta desse texto que nós lemos, o profeta Elias, para marcar essa geração, para impactar essa geração. E nós vemos nesse texto, no texto de 1 Reis, o profeta Elias, um homem cheio de ousadia, um homem cheio de poder, um homem cheio de graça, desafiando os reis, desafiando o rei Acabe, desafiando a cultura daquele tempo, desafiando o posicionamento do povo de Israel com poder do céu. A minha e a sua vida, ela precisa ter essa mesma característica. Antes de entrar na palavra do Senhor, eu quero trazer aqui algumas informações sobre o que é o Monte Carmelo. O Monte Carmelo possui 581 metros de altura. É uma montanha na costa de Israel com vista para o mar Mediterrâneo. O seu nome Carmel significa jardim ou campo fértil. A grande cidade israelita de Haifa localiza-se parcialmente sobre o Monte Carmelo, além de algumas outras cidades menores, como Nesher e Tirat a-Carmel, que nome lindo. Esse trata-se do local onde se deu o duelo espiritual entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Hoje nós iremos avaliar um pouco esse contexto. Iremos avaliar um pouco os fatos daquilo que ocorreu sobre esse monte, sobre o Monte Carmelo. Quais foram as batalhas ou a batalha que Elias travou ali com os profetas? A primeira evidência que eu consegui ver ao ler esse texto é justamente o que eu quero evidenciar a você e focar em que no Monte Carmelo, quando estava havendo uma grande batalha, havia um homem de Deus, um homem poderoso, um homem chamado Elias, um homem cheio de ousadia. Tamanha era a ousadia desse profeta, do profeta Elias, que Elias ele se posiciona desafiando o rei Acabe, desafiando o povo de Israel. O Monte Carmelo foi o palco dessa grande batalha, desse desafio. O Monte Carmelo ele foi o palco de um desafio entre luz e trevas, daquele que é justo, daquele que é injusto. O Monte Carmelo ele traz a característica de um profeta que estava ali representando o Deus Altíssimo, de um homem que estava ali cheio de poder, cheio de ousadia, cheio de unção, cheio de certeza de quem ele era em Deus. E ele agora desafia Baal, ele desafia os deuses daquele tempo, ele desafia Acabe. No capítulo 17, no capítulo 18, no versículo 17, o profeta Elias ele está sendo afrontado pelo rei Acabe.
O rei Acabe, ele se posiciona até Elias, e ele começa a afrontar Elias, dizendo: você que é esse perturbador, você está trazendo perturbação a Israel. O rei Acabe, ele se posiciona dessa forma, ele se refere ao profeta de Deus dessa forma, porque ele se sente incomodado. Essa deve ser a característica do povo de Deus. Essa deve ser a característica daqueles que têm o chamado de levar a verdade para esse mundo de pecado. Nós devemos verdadeiramente incomodar. O cristão que não incomoda, o cristão que verdadeiramente vive uma vida sem ser notado, sem ser percebido, no seu âmbito natural, seja lá no trabalho, seja no meio familiar, se ele não consegue pôr para fora as características de Cristo na vida dele, a vida dessa pessoa não está exalando o cheiro de Cristo. Mas o profeta Elias, ele exalava, ele verdadeiramente, ele incomodava aquele povo, porque nele havia poder, nele havia unção, na vida dele havia graça. Ele andava em justiça. Quem anda em justiça não aceita as injustiças. Quem anda em justiça não aceita aquilo que o mundo está querendo enxertar como verdade. Quem anda em justiça consegue discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Quem anda em justiça sabe se posicionar com ousadia em Deus. O poder de Deus, quando ele é exalado em nossas vidas, ele tem essa eficácia de incomodar aqueles que estão andando no sentido contrário daquilo que nós entendemos que é certo, porque a Bíblia diz que é certo, porque a palavra de Deus diz que é certo. Então, indagado com tantas distorções daquele tempo, com tantas mentiras, com tantos falsos profetas, Elias, ele se posiciona. Ele se posiciona e convoca todo o povo, justamente no versículo ao qual nós lemos, o verso 19, ele convoca todo o povo, ele chama agora o rei Acabe, ele diz: ei Acabe, junta agora todo o povo, e me encontre no Monte Carmelo. Ele não fez isso porque simplesmente deu na cabeça dele, ele fez isso porque ele estava ali desafiando todo um conceito religioso, todo um desvio do povo de Deus. Ele fez isso porque ele estava ali se posicionando como um profeta, como alguém que tem a responsabilidade de anunciar a verdade. Então ele chama agora, ele convoca todo o povo, ele pede para Acabe se posicionar dessa forma. Assim como Elias, meus irmãos, eu e você somos a representação do reino de Deus. Eu e você somos a representação do reino para uma geração distorcida em mentiras e em doutrinas. Eu e você somos a resposta que o mundo precisa. Eu e você somos verdadeiramente as pessoas que devem impactar essa geração. Nós não podemos aceitar o que os falsos profetas estão dizendo e achar isso a coisa mais normal do mundo. Elias, ele identifica isso e ele se posiciona. Por isso que ele faz esse desafio de levar todos para o Monte Carmelo. Ele tinha um motivo específico para isso. O único motivo, o único propósito de Elias em levar todo o povo para o Monte Carmelo era justamente para provar para aquele povo em que só há um Deus. Só há um Deus verdadeiro. Só há um Senhor. O Senhor poderoso, o Deus de Israel. Esse é o mesmo Deus que eu e você servimos. Não há outro Deus. Tem muitos que são anunciados, tem muitos deuses, mas eu e você sabemos qual é o verdadeiro Deus. Eu e você sabemos qual é a verdadeira essência do poder desse Deus. No versículo 21 do capítulo 18, olha aí na sua Bíblia, por favor, nós conseguimos perceber esse confronto do profeta ao povo de Deus. O confronto dele, ele diz no versículo 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, sigam, mas se Baal é Deus, sigam. Elias, ele estava aqui dizendo para o povo: até quando, povo?
Até quando, povo? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Eu sirvo ou não sirvo? Eu faço ou não faço? Eu me entrego ou não entrego? Eu acredito ou não acredito? Eu preciso ver para crer. Até quando? Era esse confronto que Elias estava fazendo para esse povo. Ele estava perguntando para esse povo: de qual lado você está? Você está do lado do Deus Todo-Poderoso? Ou você está do lado dos falsos deuses? Qual lado você está? Essa é a pergunta do Senhor na minha e na sua vida hoje também. De qual lado nós estamos? Até quando? Até quando ficaremos cocheando em dois pensamentos? Até quando ficaremos indecisos de qual lado deveremos ficar verdadeiramente? Até quando? O Senhor, Ele se manifesta com justiça a todos que são íntimos dEle. A decisão de adorar, ela parte de nós. A decisão da entrega, ela parte de nós. Por isso que Elias, ele traz aqui um confronto ao povo. Até quando? Até quando vocês vão ficar se enganando na adoração, na verdadeira adoração? Até quando vocês vão ficar pedindo por justiça, sendo injusto com o Deus verdadeiro? Repita comigo, por favor. O Monte Carmelo é um lugar de definições. O Monte Carmelo é um lugar de definições. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? O que o Senhor está dizendo para nós, representando aqui o mês de fevereiro, em que esse mês é um mês de definições. Mas não é só esse mês, é todo um ano. A vida cristã é uma vida de definições. E esse monte, ele tem essa marca, por meio da vida do profeta, onde ali tinha que tomar uma definição, uma decisão. Por isso que ele encurrala o povo, por isso que ele chega e indaga o povo: qual é a de vocês? Qual Deus vocês vão servir? Hoje é muito fácil nós servirmos outros deuses. Hoje é muito fácil nós nos vendermos a tantas coisas, se o nosso foco não estiver no Senhor, assim como foi com o povo de Israel. Por isso que é um momento de definições. Nós ouvimos a última ministração desse ano falando sobre posicionamento, sobre definições, sobre o que nós iríamos fazer diferente para que 2017 viesse a ser um ano poderoso. E o Senhor agora está mais uma vez dizendo: qual é a sua definição, meu povo? Os israelitas achavam que poderiam adorar a Deus, o Deus verdadeiro, e também a Baal. O pecado do povo de Israel era um coração dividido. Assim é também na vida de muitos crentes e muitas pessoas dentro da igreja. Tem um coração dividido, são indefinidos na sua fé, são indefinidos na sua vida com Deus, na sua razão, daquilo que eles devem ser. Qual é a nossa definição para hoje? O Senhor está nos chamando para um monte de definição, para nós descermos do muro. O Senhor está nos chamando para termos uma posição de profeta, porque tem uma geração que grita por justiça. Quando o nosso coração ele está dividido, ele deixa de cumprir os propósitos de Deus. Quando o nosso pensamento ele está dividido, nós deixamos de pensar nas coisas do céu e passamos a pensar nas coisas da terra. E quando nós pensamos nas coisas dessa terra, nós deixamos de cumprir aquilo pelo qual nós fomos chamados, que é de manifestar justiça, paz e alegria. Esse é o propósito da minha e da sua vida. Diga comigo: manifeste o reino de Deus com justiça, paz e alegria. Agora olhe para o seu irmão, bem no olho dele, diga assim para ele: manifeste o reino de Deus com justiça, paz e alegria. Sabe por que disso, meus irmãos? Por quê? Porque é um tempo onde nós vivemos não tão diferente do tempo de Elias. Muitos falsos profetas na nossa geração estão se levantando, já se levantaram e vão se levantar mais. Mas eu e você precisamos, para desmascarar toda a mentira das trevas, ter a unção, ter o poder de Deus. Elias, ele tem o poder evidenciado. Ele tem o poder verdadeiramente demonstrado nas suas ações, na sua forma de falar, no seu posicionamento de atitude. Nós vamos ver, estamos vendo que Elias é poderoso, mas daqui a pouco eu quero ler esse texto, porque enquanto ontem eu estava preparando a ministração, já de madrugada, a Karina ela entrou no quarto e eu estava rindo. Ela: no que você está rindo? Eu falei: esse Elias é demais.
Eu estava verdadeiramente rindo por ver o grande poder de Deus na vida do servo dele. E nós vamos ler e vocês vão entender. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: tem revelação de poder em você? Na vida de Elias tinha a revelação do poder de Deus. A revelação do poder de Deus em nós revela a sua justiça a uma geração pecadora. É isso que Elias fez. A revelação do poder de Deus na vida de Elias revelou aquele povo, um povo que estava em pecado, que estava duvidoso, que estava incerto da sua fé em Deus. O poder, a manifestação revelada a Elias, transmitida agora a esse povo, trouxe a eles o senso da justiça do grande Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 16 em diante, nós vemos um grande desafio, como eu estou falando, mas há mais do que isso. Mesmo Elias estando aparentemente em desvantagem, ele desafia Acabe, ele desafia todo o povo, ele pede para juntar todos os falsos profetas, e tinha uma quantidade boa. Mesmo em desvantagem na minha e na sua vida, se eu e você estivermos verdadeiramente recebendo a revelação de Deus, a vitória na minha e na sua vida é certa. A justiça de Deus, ela vai ser operante. A justiça de Deus vai entrar verdadeiramente ao meu e ao seu favor. E eu quero convidar você a verdadeiramente a ler esse texto. Abra sua Bíblia aí, por favor. Eu quero fazer questão de ler porque ele é muito explicativo em ver a manifestação do poder de Deus, em ver aqui que quando nós somos verdadeiramente tomados por Deus e a revelação do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas, o extraordinário plano de Deus, ele se cumpre. O Senhor é o Deus que age sobre a minha e a sua vida para cumprir os propósitos dele. A partir do versículo 16 até o verso 29 do capítulo 18. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é o Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, gritando mais alto, dizia: já que ele é Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até
sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Esse é o Deus falso, é um Deus que não responde, é um Deus que não tem poder, é um Deus que está verdadeiramente enganando muitos. Esse não é o meu Deus, esse não é o seu Deus. Esse não é um Deus de justiça, porque se ele fosse, ele não fazia os seus servos passarem tamanha vergonha. Elias desafiou o povo, porque o povo estava desafiando o grande eu sou, porque o povo estava com as suas atitudes desafiando o grande rei. Então ele desafia para mostrar em que o verdadeiro Deus é um Deus de poder, é um Deus que se preocupa com a vida daqueles que o temem, daqueles que verdadeiramente o amam. E se eu e você verdadeiramente amamos esse Deus, não tem circunstâncias impossíveis na minha e na sua vida. Não tem nenhuma cilada, nenhuma circunstância em que o inimigo venha a fazer, em que eu e você iremos ficar na injustiça. Pode até parecer que o inimigo está vencendo, como aqui até parecia. O número era maior, mas a justiça de Deus, ela nunca vai falhar. E ela vai vir sempre no tempo exato. No tempo exato. Eu não sei qual é a resposta que você está esperando em Deus, mas se você estiver esperando nele, ela vai vir na hora certa, no tempo exato. Nós ouvimos aqui o testemunho da Zan e do Daniel a respeito da casa. Eles preferiram honrar a Deus. Deus falhou na sua justiça? Não, Deus deu o melhor para eles. Deus deu outra casa melhor ainda. É isso que o nosso Deus faz. Ele nos surpreende. Ele é verdadeiramente maravilhoso. E Elias, ele sabia disso. Elias era um homem poderoso. Eu e você precisamos saber disso. Nós precisamos ter essa convicção de que Deus é o mesmo Deus. Ele é um Deus poderoso. Foi com essa manifestação que Elias, no Monte Carmelo, provou aos homens que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e não Baal. Ele demonstra ali. Sabe a hora que eu comecei a rir? Foi justamente na hora que ele estava zombando. Olha a ousadia dele. Só tinha ali um profeta de Deus, e ele começa a zombar de todo aquele povo. Ele não estava nem aí se eles iriam vir para matá-lo, mas ele estava seguro de que Deus não iria deixar. Elias é poderoso, não importa as circunstâncias, o que você tem aqui, se exponha no nome de Deus, porque Ele vai aplicar a justiça na sua vida. Deus é poderoso. Se for lá no trabalho, perca o trabalho. Se aonde for, o que tiver que acontecer, pague o preço, porque vale a pena. O nosso Deus é um Deus de justiça. Não podemos, meus irmãos, nos calar. Nós temos agora essa responsabilidade de manifestar o céu na terra, de aniquilar o poder das trevas e manifestar o reino de Deus. Não se cale, você é profeta dessa geração. Você tem a convicção de que só tem um Deus. O Deus verdadeiro, Ele habita em mim, Ele habita em você. Não há outro Deus como o nosso Deus. Aleluias! Nosso Deus é poderoso. Veja agora o versículo 30, para você ter poder para anunciar, para manifestar a unção, a graça, a revelação de Deus, com a ousadia de Elias, precisa ter o que está nesse verso, no versículo 30. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu quero chamar a sua atenção aqui. O Monte Carmelo é um monte de definições. É a definição para se consertar, para manifestar a presença do poder, da justiça de Deus. Se a minha e a sua vida não estiver consertada no Senhor, não tem como revelar justiça. Não tem como manifestar reino. Não tem como anunciar a verdade. Por isso que ele primeiro ajusta o altar. Aqui ele estava ajustando o altar. Eu quero transportar isso para mim e para a sua vida. O meu e o teu altar precisa estar ajustado para manifestar justiça, para manifestar reino, para manifestar a presença e o poder de Deus. Elias reparou o altar que estava em ruínas. Só haverá manifestação de justiça sobre quem estiver com o altar consertado.
Diga para a pessoa que está do seu lado: como está o seu altar? Pergunte para ela, na verdade: como está o seu altar? Como está a sua vida? De que lado você está? Como nós ouvimos ontem, por meio da palavra do Senhor, escolher Ebal, o monte Ebal, que é um monte de maldição, que é um monte infértil, e querer as bênçãos que estão em Gerizim é impossível. Ou nós estamos em Gerizim, ou nós estamos em Ebal. Não tem como ficarmos em cima do muro. Não adianta escolher Baal se as bênçãos estão no Monte Carmelo. Não adianta escolher as coisas desse mundo achando que esse mundo vai trazer justiça, se a justiça está no Monte Carmelo, no Deus Todo-Poderoso. Não adianta querer a manifestação da justiça se vivermos injustamente. Diga comigo, por favor. O Monte Carmelo é o lugar de conserto. Perdão, o Monte Carmelo é o lugar de consertar o altar para receber bênção de Deus. No Monte Carmelo, nosso altar é consertado, nós tomamos as decisões e aí a bênção do Senhor ela vem. Ela vem para ser manifestada. Ela vem para ser compartilhada. Agora vamos pegar a outra parte, já estou encerrando. No mesmo capítulo, no capítulo 18, no versículo 36 ao 39. Olha a manifestação desse Deus de poder. Versículo 36. A hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluias. Essa é a manifestação da justiça na vida daqueles que servem ao Senhor. Ela é tão poderosa que leva aqueles que estão em trevas, que estão em injustiça, se reconciliar com o Todo-Poderoso e viver uma vida de obediência. O nosso Deus é Deus de bênção. O nosso Deus é Deus de manifestação de poder. Minhas atitudes em Deus tiram as pessoas da desobediência de uma vida de pecado, para obedecer e viver poderosamente. Isso é tremendo. É isso que acontece na vida do profeta Elias. É essa manifestação de poder. É essa a realidade que tem que estar na minha e na sua vida. Eu e você não podemos nos vender por qualquer coisa. Eu e você precisamos nos posicionar para manifestar justiça do reino do nosso Deus. Foi esse impacto causado pela vida do profeta Elias no Monte Carmelo ao povo de Israel. Qual o impacto que nós estamos causando? Qual a justiça que nós estamos vivendo? Presta atenção nisso. Elias desconcertou os profetas de Baal ao desafiar e envergonhar seus falsos deuses, promovendo o único que é digno de ser adorado, fazendo o povo a voltar à verdadeira adoração. Mesmo parecendo em desvantagens, o Senhor continua ao lado daquele que o teme. Você pode parecer em desvantagem, mas o Senhor continua ao seu lado, se você o temer. Por algum momento na minha e na sua vida pode até parecer que o mal está prevalecendo. Pode até parecer em que o Senhor não está operando, que o Senhor não está vendo. Mas sempre chega a hora que a justiça ela é estabelecida e a verdade ela vem à tona. A verdade vai sempre vir à tona. Abra sua Bíblia em 2 Reis, para encerrarmos, por favor. 2 Reis. Eu preciso
ser muito sucinto aqui, porque está borbulhando dentro de mim, porque tem muito de Deus nesse texto, no texto que nós estamos lendo. Na história de Elias é tremendo o como Deus cuidou desse homem, como o Senhor é poderoso ao ponto do próprio Deus se agradar tanto de transladar ele, de levar ele assim como levou Enoque. É muito precioso, meus irmãos, o cuidado de Deus sobre a vida dos teus filhos. A palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 1, versículo do 9 ao 15. Quero ler com vocês para que nós venhamos aqui fechar, analisando e refletindo a justiça do nosso Deus poderoso. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no altar de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei, que rei abusado! Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei Acasias. Esse texto ele mostra para nós em que quando o inimigo ele se levantar contra mim e a sua vida, se eu e você estivermos vivendo uma vida poderosa em Deus, nós temos a autoridade em Deus para fazer o inimigo se prostrar diante de nós, para aniquilar com todo o poder das trevas, para repreender todo o mal e para viver em triunfo, para viver em poder. É isso que aconteceu na vida de Elias. O rei Acasias, ele se posicionou, se opondo ao homem de Deus, o filho da luz, um homem poderoso. Assim também, esse mundo cheio de trevas vai se opor a mim e a sua vida, para que eu e você venhamos se prostrar a eles. Mas aqueles que vivem justiça, vivem verdadeiramente com a convicção de que o nosso Deus é maior. Se coloque de pé, por favor. Só há um Deus, e esse Deus é o Deus que eu e você servimos. Não há outro como o nosso Deus. Agora eu quero que você, junto comigo. Olá, vocês acabaram de assistir uma das nossas ministrações poderosas. Peço que você vá lá, dê um like, se inscreva no nosso canal, o BPC Bragança, compartilhe também essa ministração e outras que o Senhor ainda irá revelar aos nossos corações. Sabe por quê? Há muito mais de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a todos.